Olá, mãezinhas e paizinhos, eu sou a doutora Fernanda Soler, a doutora mamãe, e hoje vamos falar sobre alimentação complementar e o BLW. Quando a gente pensa em falar sobre introdução alimentar, a gente tem que ter na mente a forma que a gente vai introduzir o alimento na nossa criança. E a principal informação é o tempo. A gente começa a introdução alimentar com 6 meses. Por quê? Porque até os 6 meses a criança vai amadurecer do ponto de vista muscular para que ela tenha capacidade de ficar sentadinha e também algumas musculaturas da região facial e oral também são trabalhadas até esse 6º mês. Então, nesse momento, a criança consegue trabalhar os alimentos na boquinha dela, mesmo que ela não tenha dentes e que elas possam engolir com segurança. Quando a gente começa a falar sobre introdução alimentar, vem na cabeça como que a gente vai fazer? A forma tradicional com papinhas, que é hoje o recomendado pela Sociedade Brasileira, ou outras formas. Quando a gente fala dessas outras formas, a principal que vem à mente é o BLW, Baby Led Weaning. Traduzindo do inglês seria a introdução alimentar guiada pelo bebê. O BLW, esse desmame guiado pelo bebê, foi idealizado por uma britânica chamada Jill Hapley, que ela tinha como principal objetivo que os bebês eles tivessem mais autonomia. Então os alimentos são oferecidos ao bebê em forma de tiras, bastões, em pedaços maiores, e esse bebê tem que ter a capacidade então de pegar e escolher ele mesmo esse próprio alimento que vai ser ofertado pela mãe, pelo pai, e participar dessa introdução alimentar junto com a família. Uma coisa que ela recomenda bastante e é recomendado também pela Sociedade Brasileira de Pediatria é a participação da família nessa introdução alimentar. Então, comer junto com os pais à mesa, não dar o alimento para a criança, né? Vou dar papinha para o meu filho. Não, vamos almoçar, vamos jantar. Então, essa parte de alimentação responsiva não precisa ser exclusivamente do BLW, pode ser feito através de papinhas também. A forma de corte dos alimentos é uma forma que tem que ser segura para o bebê. Então, por exemplo, a gente vai pegar um milho, a gente precisa cortar as sementes para que quando a criança for morder o milho, ele meio que se desfaça na boca dela. Outras coisas que são importantes a gente avaliar também, o alimento tem que estar, a criança dos 6 meses até uns 8 meses mais ou menos, ela não tem aquele movimento de pinça tão bem feito. Então a criança pega e engarra os alimentos, portanto, eles têm que ficar na mãozinha da criança de forma que sobre alimento para cima da mãozinha e eles possam comer. A Sociedade Brasileira de Pediatria se posta de que forma em relação a isso? Eles não recomendam ainda o BLW porque ainda existem algumas dúvidas que precisam ser sanadas para que eles possam recomendar, assim como eles recomendam hoje a papa como forma de introdução alimentar. Uma das perguntas é: a criança vai ter acesso a todos os nutrientes necessários para que ela cresça e se desenvolva? Outro questionamento é: com a papinha, a criança também não tem direito a essa autonomia que o BLW fala? Tem, né? Se a gente oferecer as papas de forma que a gente desenvolva na criança o interesse por buscar o alimento, não precisamos pegar e ficar dando a papinha para a criança. Ela pode sim pôr a mão no alimento, sentir a textura, ver a cor do alimento. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, existe sim ainda alguns questionamentos e por isso que a sociedade ainda não se manifestou a favor 100% do BLW. Outro questionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria é em relação aos engasgos. Será que com BLW tem mais engasgos do que com o método tradicional? Quando a gente fala de BLW, uma coisa que a gente precisa saber é sobre o reflexo de gag. O reflexo de gag é uma proteção natural que a criança tem, que ela sente tem aquele movimento de expulsar o alimento da boca quando ela sente que ela vai engasgar. Então, naturalmente, a criança já tem esse reflexo. E isso pode assustar muitos pais num primeiro momento de introdução alimentar. E esse reflexo de gag pode aparecer tanto com as papinhas quanto com o método BLW.
Só que com o método BLW, como os alimentos são num tamanho maior, aparece mais vezes, certo? Então esse reflexo de gag, ele é um reflexo natural do organismo quando o alimento entra em contato com a língua na porção anterior da língua, mais ou menos. Então, quando a criança se alimenta, se esse alimento não for de uma forma natural para ela, ela vai ter esse estímulo para devolver o alimento. E isso não pode ser um motivo de assustar os pais, tá bom? Porque isso é natural do organismo da criança. Só que, quando a gente começa a introdução alimentar, uma informação que eu acho muito importante de vocês, pais e mães, saberem é como atuar diante de um engasgo. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a essa nossa saga de introdução alimentar e falar sobre a questão dos engasgos e como nós devemos atuar diante de um engasgo. Gostou dessa dica, mãezinha? Então curte o nosso vídeo, compartilha com outras mãezinhas e paizinhos, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos.